Hoje nós vamos fazer um recorte bastante saliente, que é o tema do analfabetismo funcional e a televisão. Tá? Há um nexo muito direto entre a analfabetização funcional das pessoas e a televisão. Eu vou invocar por primeiro o Hans Enzensberger. O Hans Enzensberger é um estudioso do problema do analfabetismo funcional na Alemanha. É uma frase dele muito importante, que eu uso muito. Ele diz: o analfabeto atual sabe ler e escrever. Em que ele foca exatamente a questão do alfabetizado e letrado, o alfabetizado burro, tá? O alfabetizado que tem os recursos materiais, grafofônicos, mas não alcança a inteligência envolvida no ato de falar, no ato de ler, de pensar, etc. Tá? Funciona sem pensar. E ele tem também um estudo grande sobre o analfabetismo funcional e a televisão, usando dados da Alemanha. Tá? Já bem, ele está falando na Alemanha, um escândalo, que há analfabetos funcionais lá. O PISA na Alemanha indica 3% de pessoas muito proficientemente letradas. 3% dos muito letrados. Ele acha isso já um escândalo. No Brasil, gente, é 0,14%. 0,14% da população que faz o PISA, é uma amostra que você pode tirar, é proficientemente letrada em todos os discursos, tal. São as pessoas de quem você razoavelmente deve esperar a progressão. Tá? Então, 3% é pouco. A analfabetismo funcional é um problema mundial, não é só brasileiro, mas assim, 0,14 é ínfimo. Tá? E ele faz uma associação direta do problema do analfabetismo funcional e a televisão, com um dado muito importante. Quem disseminou muito nos anos 50 a televisão na Alemanha foi a escola. A televisão foi usada como ferramenta escolar para os conteúdos. E é nesse enfoque que ele vai dizer, inclusive, que a escola aumentou o problema do analfabetismo funcional, inclusive porque usou como seu meio de trabalho a própria televisão, que seguramente devia ser vista lá como aquelas coisas vanguardistas, de ponta, tem mais recurso, etc. A crítica que ele faz e que eu vou abordar aqui não é uma crítica da televisão no que respeita ao seu conteúdo. Isso aí vai ser feito em uma outra live. Estou falando de assistir televisão. Suponho até que o conteúdo seja bom. Tá? Mas a grande questão, o grande viés em saliência aqui, é a troca da construção ativa para uma sujeição passiva. Então o que acontece? Suponha que o programa seja bom. É óbvio que se o programa for ruim, piora a situação 1000 vezes, que é o caso nosso. Tá? Mas assim, uma das funções, um dos meios muito importantes, um chãozão da casa para o desenvolvimento da inteligência, é a possibilidade de desenvolvimento ativo do imaginário. Nós temos que ter um imaginário com construção ativa. Quando nós lemos um romance, lemos um conto, no castelo da rainha aconteceu tal coisa. Automaticamente nós construímos uma versão imaginária de um castelo que tem cor, que tem tamanho, que tem jeito. Nós imaginamos ativamente a rainha, o interlocutor da rainha. Nós damos inclusive vozes, damos tom de voz para a rainha, para quem falou com ela, para quem disse, etc. Quanto mais ricos nós somos, intelectualmente falando, de um recurso, por exemplo, literário, muito mais imagem ativa eu estou construindo. Essas imagens são indispensáveis para a nossa capacidade de construção, de desenvolvimento da inteligência. Quanto mais capacidade de imagem ativa você tem, pode ser inclusive de ficção, do que for, mais capacidade perceptiva você tem. Se você é uma pessoa com cultura literária, você produziu muitas versões.
E a versão é única, a obra é única, mas as versões são múltiplas, são únicas no sentido, a minha é única, ninguém reproduz a minha versão, então elas são múltiplas, a partir de uma mesma obra estática. É aquela história de você ler um livro e depois assistir ao filme. Você se choca com a versão diferente. O verso é o mesmo, mas a versão muda. Tá? E esse processo é constitutivo da gente. Tá? Então é muito constitutivo. Você vai aumentar muito a sua percepção porque você forçou a mente a criar a imagem. A imagem está mais claro aqui como imagem num sentido, numa reprodução do visual, tá? Mas imagem, a rigor, é uma reprodução de uma sensação, no sentido muito amplo. Então você tem imagem em todos os sentidos, tem uma imagem tátil, tem uma imagem olfativa, tem uma imagem gustativa, é uma capacidade de reprodução ou projeção de uma sensação, sem eu estar ali. É um jeito de eu ter experiências emprestadas. Quanto mais ativa essa minha produção, mais experiente eu sou. É óbvio que se eu falar aqui, estamos no Caribe, nas Bahamas, tomando drinks, nós imaginamos tudo isso e temos sensações associadas. Tá? É óbvio que é mais fraco do que eu ir para o Caribe e viver isso. Mas é uma forma de experiência vista por uma versão única. E esse lado da versão única, minha, intransferível, é o que me tonifica. Me tonifica toda a dimensão da minha percepção. Essa tonificação da imaginação é diretamente entrosada com a minha capacidade de perceber e projetar e memória. Memória integra o imaginário. Tá? Estudo, gente, estava mapeado por Aristóteles. Tá? Quem desenhou, quem descreveu bem a função do imaginário, a educação do imaginário, já estava tudo isso em Aristóteles. Tá? Então o que acontece? A televisão não me dá um verso, ela já me dá uma versão. Sim. Há uma recepção, há uma postura passiva de imagem. Quando eu assisto ao filme, eu já estou vendo todos os detalhes. É a cor do castelo, o tipo da torre, a voz da rainha já me é dada. É óbvio que tem conteúdos que podem ser bons, que eu recebo nesse sentido passivo. Mas é passivo. E como é passivo, ele pode provavelmente me informar, mas ele me forma muito pouco. Há uma perda formativa monumental na troca da literatura, na combinação, na mensagem da literatura com a cultura televisiva. Sim, nós viramos passivos. E eu não estou falando da qualidade, eu vou repetir isso. Pode ter qualidade. Se a qualidade for de merda, entenda, pior ainda, que é o caso, tá? Pelo menos no Brasil é. Então, assim, essa troca do ativo para o passivo é muito problemático. Ler um livro não é um ato passivo, é um ato extremamente ativo. Ao longo da série nós vamos mostrar isso. O analfabeto funcional é o que lê passivamente, por isso que ele lê superfície, ele não vê isso, etc. Inibe uma produção psíquica, absolutamente. Absolutamente. Há uma produção, e a gente vai ver em várias séries aqui como que essa inibição é ruim. Essa inibição ela é uma castração ontológica. Nós precisamos ler não para funcionar, nós precisamos ler para significar, para produzir mundo, para perceber melhor o mundo objetivo, inclusive, para ter memória das nossas experiências, inclusive. Então, quando você substitui isso pela televisão, então da ação, da categoria da ação, eu não plenamente, mas eu mitiguei a categoria da ação para uma categoria da paixão. Vamos assistir a um filme no sentido, a uma versão completa, a uma versão final, acabada, que eu recebo. Gente, trocar a pobreza é muito grande. É muito grande. Você está trocando riqueza por pobreza. Exatamente. Essa é uma crítica que o Hans Enzensberger veio fazer e que já estava lá nos anos 50 na Alemanha. Que Aristóteles já tinha esbarrado em todos esses fundamentos que estão estabelecidos. Então, assim, o tema em questão aqui, a televisão, é um recorte pontual. Propriamente eu estou falando da não educação do imaginário, tá?
Hoje nós não temos um imaginário educado, exatamente porque o acesso visual sensível é passivo. Principalmente visual. Há uma obra do Mário Ferreira dos Santos que fala a invasão vertical dos bárbaros, em que ele vai falar que o barbarismo, inclusive, é a eleição da preferência do visual. Quando a visão é mais gostosa, gente, a visão é prazerosa, a visão dá muito prazer, tá? Mas o que acontece? Mas ela é pobre dentro de um certo sentido do seu desenvolvimento, porque você vai lá e vê e constata. E aí ela tem uma questão de uma passividade maior. A audição, por exemplo, te demanda muito mais. A audição te demanda muito mais. Inclusive o discernimento auditivo tem que ser mais educado, tem que concentrar muito, etc. Evidentemente que há filme bom, evidentemente que você tem algum elemento ativo, mas é incomparável, por exemplo, com a literatura. Quando você troca a literatura, quando você troca outro tesouro que se perdeu, que é o contador de histórias. O contador de histórias, gente, tá? Evidentemente vai ter uma predominância ativa nesses meios. Há aquela máxima, mais incrementado o meio, menos você demanda, menos você forma, etc. Mas é óbvio que vai ter literatura ruim e vai ter filme bom. Você tá entendendo? Mas assim, a gente vive uma televisão, gente, a gente ficou viciado, né? A televisão virou um hábito. Não é uma curiosidade de ver um filme. O que ficou curioso é ler um livro. Isso é uma questão, nossa, que curioso. Sim, nossa, que curioso. E o hábito é o televisível, é o passivo. Aí é uma troca, uma subversão total, né? Então assim, o recorte à televisão é o hábito televisivo, mas assim, a essência, o fundo é, imaginário tem que ser ativo. Imaginário passivo é empobrecer, é conformar, é não fazer o primeiro exercício da mente. É como ir para academia levantar peso, mas não tá com o corpo aquecido. Meus caros, muito obrigado, tá?